Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Padrão, um podcast da Padrão Enfermagem. Conexão Padrão, conectando histórias a oportunidades. Meu nome é Larissa, sou do time de comunicação e no episódio de hoje vamos compartilhar um pouco mais sobre a história da marca, para que você que está nos escutando possa conhecer um pouco mais sobre como chegamos até aqui. Chegamos andando? Não, chegamos com o nosso convidado. Hoje vou apresentar para você o CEO da marca, Rafael Schnoff. Ele vai trazer para vocês sobre a história da marca, sobre como chegamos até aqui com 17 anos de mercado, 17 anos de atuação em um oceano azul. Quero dar as boas-vindas então ao Rafael Schnoff. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Larissa? Fico bem feliz que estamos estreando hoje o primeiro episódio do podcast, que é para falar tanto da Padrão Enfermagem, como de várias histórias que eu sei que o ouvinte ele vai se identificar e vai ver que é importante. Me conta um pouco, então, qual é a área de atuação da empresa? Larissa, assim, a Padrão Enfermagem ela foi criada exatamente para atuar na intermediação de mão de obra da enfermagem com as famílias, né? Intermediação de mão de obra seria exatamente o quê? Olha só o que é a intermediação da mão de obra. Ela é buscar no mercado essa mão de obra mais especializada de enfermagem, de cuidadores de idosos, e fazer toda uma avaliação dessa mão de obra. E o que a gente faz? A gente já deixa essa mão de obra formalizada em nosso banco de agenciados. Com qual objetivo? Porque existem no mercado várias famílias que têm dilemas com familiares que precisam tanto de acompanhamento em residências, que precisam também de acompanhamento hospitalar. E essas famílias, então, começam a ter esse dilema. Por quê? Porque elas não conseguem encontrar no mercado uma empresa especializada que faça exatamente essa intermediação. O que as famílias têm encontrado desde sempre, desde quando nós inauguramos em 2006 a Padrão Enfermagem? As famílias encontram somente através de indicação essa mão de obra. E o grande dilema, onde é que está, Larissa? Está que as famílias não têm formação em recursos humanos, então elas não vão nem saber como avaliar esse tipo de mão de obra para o momento do familiar. Elas não têm experiência também na parte jurídica, então elas não vão nem saber como contratar essa mão de obra. Então esse é um dilema. Então as famílias, muitas vezes tentando buscar uma solução, elas encontram um problema tanto de qualidade de atendimento, quanto um risco jurídico. Isso pode dar uma dor de cabeça para essas famílias, né, que só quem passou por isso sabe como é difícil ficar na informalidade e depois pagar o preço alto por isso. Nossa, que legal. Na tua fala, tu informa, então, que a empresa ela começou lá em 2006. Em 2006, tu teve o start de começar a Padrão. Me conta um pouquinho sobre esse processo. Foi doloroso? Como é que foi tu ter essa virada de chave para hoje vou pôr no mercado a Padrão Enfermagem? Como é que foi o início? Me conta um pouquinho. Então, o início, só para te citar no tempo, a Padrão Enfermagem ela surgiu em 2006, foi o início das operações dela. Mas a minha experiência, não a minha experiência, mas a minha inspiração, eu quero falar, ela vem da minha mãe. Minha mãe ela é auxiliar de enfermagem e desde sempre, desde que eu era bebê, eu me lembro que a minha mãe sempre foi auxiliar de enfermagem. Então, lá pelo ano 2000, pelo início dos anos 2000, minha mãe aposentou e para não ficar parada em casa, ela começou então a buscar serviços particulares, ou seja, ela passou a oferecer o trabalho dela de auxiliar de enfermagem para as famílias. Aí as famílias a contratavam, só que havia nessa contratação uns problemas que eram gerados tanto para minha mãe na época, né, que eu acompanhava quais eram os problemas que ela tinha nessa contratação informal e particular, e também os problemas para as próprias famílias.
E Então quais foi a eram... partir, só para complementar, Larissa, foi a partir daí que eu percebi que havia um nicho de mercado que não tinha uma empresa especializada que pudesse oferecer uma solução. Tanto, olha só, não é só para as famílias que é que a gente oferece uma solução, mas também para essa mão de obra. E quais eram os problemas nas contratações para ambos os lados que tu viu que poderia suprir essas necessidades? Problema, vamos pontuar. Em relação à minha mãe, tá? Quais eram os problemas que ela pontuava para mim? Em primeiro lugar, é muito comum as famílias ou o cliente que contrata confundir o trabalho de auxiliar de enfermagem, seja de técnico de enfermagem, enfermeiro de cuidador, com um empregado doméstico. E aí a minha mãe, por muitas vezes, ela teve que se submeter a fazer algum trabalho doméstico para não perder aquele plantão. Porque se ela perdesse aquele plantão, até que ela conseguisse um outro cliente fazer a captação, levava aí em torno de 15 dias, 30 dias, né? E como as contas não param de vir, então aí que eu fui observar, é muito mais vantajoso para essa mão de obra continuar, né, nesse plantão, mesmo se submetendo a trabalhos que não competem às atribuições dele, para não perder o plantão, porque isso gera para ele também um prejuízo financeiro para essa mão de obra. Outra questão que a minha mãe, que eu observava também, é que a minha mãe não pertencia a nenhuma empresa, a nenhuma agência, nenhum home care, era somente de forma particular. E aí que está um problema, ela não podia faltar o trabalho, porque não tinha alguém que substituísse a minha mãe. Então, para que tenha uma ideia, datas como Natal, Ano Novo, aniversário de filho, ela não estava presente. Por quê? Porque se houvesse uma empresa, se ela fizesse parte de uma empresa que pudesse organizar junto com ela esses atendimentos, ela sim, aí ela ia com segurança escolher os dias que ela ia atender, poder escolher os dias que ela folgaria, só que ela não tinha essa opção, exatamente porque faltava uma empresa que pudesse fazer junto com ela a gestão do preenchimento desses trabalhos. E como, com esse sentimento de tu ver a tua mãe não estando nos aniversários, não estando nos natais, como que tu te sentia vendo a falta dela, a ausência dela, e via a oportunidade de ver que também tinha outras mulheres que prestavam o mesmo tipo de serviço que ela para trazer ao mercado? Como que foi essa experiência? Então, eu meio que eu tinha que aceitar, até porque era uma escolha da minha mãe, e como porque era uma escolha dela e também era o ônus que ela tinha que pagar por estar sozinha e não pertencer ou a uma equipe de enfermagem ou não pertencer a uma empresa. Então a gente sabia dessa responsabilidade dela. Claro que nós queríamos ter a nossa mãe passando conosco noite de Natal, noite de Ano Novo, e geralmente a minha mãe fazia essas datas e a gente só passava com ela no dia seguinte, quando ela tinha que sair do plantão, então a gente passava só nesses momentos. Então eu percebia que, assim como eu queria ter, né, uma convivência maior com a minha mãe, mas eu também reconheço que quem faz esse tipo de plantão é importante para as famílias, né? As famílias precisam desse atendimento, muitas precisam 24 horas, todos os dias. E o bom, né, pensando agora no lado, né, dessa mão de obra, são exatamente esses momentos como Natal e Ano Novo que a família paga dobrado também. Então, que financeiramente é bom para os profissionais, né? Que o mercado tem como prática pagar o plantão dobrado exatamente para tentar de alguma forma compensar a ausência do profissional né, ao seu lar também, de passar com a sua família. Então, sempre foi assim, né, com a enfermagem, eu acredito que sempre será assim, mas assim, quem convive com
para quem tem pais, né, ou companheiros e companheiras que são da área da enfermagem, da saúde, tem que acostumar com esses plantões, né, tem que acostumar com essa rotina, né, desse tipo de trabalho. Na tua fala, tu traz nós queríamos ela nos natais. Nós, isso quer dizer que tu tem irmãos. E se ela era sozinha, o teu pai não estava presente? Que na verdade, assim, ó, na época que eu montei a Padrão Enfermagem, eu morava com a minha mãe, o padrasto e o meu irmão mais novo. Meu pai, ele já não era mais vivo nessa época, infelizmente. Mas aí tinha outros irmãos também que queriam reunir, né, com a mãe em casa, só que a mãe estava no plantão. E me conta um pouco, daí tu morava com a tua mãe, tu morava com o padrasto, tu morava com teu irmão mais novo, e aí tu começou a Padrão Enfermagem. E como foi esse início? Então, que eu estava te comentando que a Padrão Enfermagem eu me inspirei, então, na minha mãe, no trabalho da minha mãe, eu comecei a observar esse nicho de mercado e comecei a questionar que trabalho que é esse que a minha mãe faz, né? E eu achava até então que o trabalho que ela fazia era um home care, né? Porque, nossa, cuidado em casa, aí, e naquela época também começou a vir esse termo home care, né? Não era tão comum utilizar esse termo. Então, por isso que para mim era meio confuso. Eu achava que ela fazia home care. Até que eu comecei a pesquisar o mercado e percebi que home care, na verdade, são empresas que oferecem a estrutura hospitalar para uma internação domiciliar. São empresas que o custo desse serviço ele é muito alto. Para que tu tenha uma ideia, Larissa, uma diária de um home care, ela gira em torno, às vezes, de R$ 1.500, R$ 2.000. Nossa. Aí vai colocar isso no mês, dá em torno de 45 mil, 60 mil. Sim, muito e aí, caro. qual é a família que teria condições financeiras para bancar um serviço de um home care em torno de 60 mil reais, né? Por isso que o home care ele é oferecido através de planos de saúde, até porque para o plano de saúde muitas vezes é mais barato manter um home care em casa e pagar uma diária de home care do que uma diária hospitalar. Até porque uma diária hospitalar ela geralmente é mais cara que um home care. Então, nessa tua fala, eu acho que eu não entendi muito bem. Pode, até, acho que os ouvintes vão querer saber um pouquinho mais qual é a diferença, então, da Padrão Enfermagem e de home care, né? Porque se a home care ela era o cuidado em casa e a Padrão Enfermagem é a intermediação para que esse cuidado seja também em casa, eu gostaria de entender direitinho exatamente qual é a diferença. A diferença o home care, ele atende a pacientes com quadro clínico de alta complexidade, ou seja, que geralmente são acamados, que necessitam de equipamentos hospitalares, materiais hospitalares, medicação e de mão de obra especializada para fazer esse atendimento. Então, ele é completo entre estrutura e mão de obra. Só que as famílias, para elas terem direito a ter o home care através de um plano de saúde, o seu paciente, o seu familiar, ele tem que ter exatamente essa característica de ter a indicação para internação. Só que é muito difícil também que uma família consiga ter um home care em casa, né? Muitas vezes as famílias elas têm que entrar com pedido de juiz para que o plano de saúde libere o home care. Sim. Né? Então, aí começa um dilema dessas famílias. Por quê? Porque, imagina, um familiar que recebeu alta hospitalar, mas que precisa ainda de cuidados em casa. As famílias não têm capacitação para poder atender esse familiar e muitas vezes, assim, desde que eu atendo os clientes, eu fecho contrato, eles não têm nem estrutura emocional para poder cuidar do seu ente querido. Quer ver um exemplo, Larissa? A minha avó, que faleceu faz 2 anos,
A minha própria mãe, que é auxiliar de enfermagem, e a minha tia, né, irmã da minha mãe, que é técnica de enfermagem, não atendiam a minha avó, não era nem por falta de capacitação, é porque a minha avó rejeitava o trabalho delas, elas não tinham também essa condição emocional de cuidar da própria mãe, porque pesa isso, né? Para quem vive isso, né, sabe que isso emocionalmente é pesado. E tu dá atenção para um familiar, né, diariamente, isso é muito pesado emocionalmente. Por isso que é importante que as famílias, que elas passem por esse tipo de problema, eu sei que elas estão buscando uma solução, não só para o cuidado do seu ente querido, mas para elas também, né? Então, sempre que a gente atende uma família, a gente não atende só o seu familiar, é uma solução para aquela família. E no período que a gente atende, nós temos a consciência que nós somos também a extensão daquela própria família durante o período de atendimento. É bem legal essa parte quando tu diz que vocês atendem também não só o familiar que precisa de cuidados, mas também o familiar que está angustiado, com o emocional extremamente abalado. E como tu disse, realmente ter um familiar em casa que precisa de auxílios, que a família precisa estar extremamente com o emocional de ferro, por vivência de experiência própria com a minha mãe, é muito difícil tu conseguir separar o emocional na hora de tu entender que o racional precisa funcionar. O que eu vou fazer com ela se ela tiver algo a mais que eu não consiga atacar? E é muito bom ter alguém que nos auxilie desta forma. Até me falta palavras, porque agora toca num lugar difícil, mas acho muito bom ter alguém para nos auxiliar. E pegando esse gancho, te pergunto até como é que foi o teu auxílio no começo. Me conta um pouco mais como foi a tua caminhada. Larissa, então assim, a minha inspiração, como eu já falei, veio da minha mãe, só que eu tenho uma tendência para ser empresário, né? Até porque eu fui formado para isso. Eu sou administrador de empresas. Eu me formei em 2004 como administrador de empresas. Realmente, tem que ter tendências, porque hoje em dia não é para qualquer um. Tendência e coragem de investir, verdade, de ser empresário. Mas assim, eu na época que eu concluí a faculdade, eu não pensava realmente em ser empresário, Larissa. Eu pensava em ser um grande administrador de uma grande companhia, né? E aí Fala. Tu nunca pensou em ser empreendedor, de abrir um negócio teu? Não, nunca. É por isso que eu acho assim, falando um pouco sobre que eu não acredito em coincidências, né? Uhum. Mas eu acredito em destino. Eu acho que, né, todos os caminhos eles se moldaram para que eu abrisse a Padrão Enfermagem. Ela teve que acontecer para mim, né? Por mais que eu achasse que não fosse acontecer, mas o caminho se moldou para isso. Quer ter um exemplo? Olha só. Quando eu formei em 2004, acho que todo formado, né, que investiu tanto esforço, tanto recurso financeiro, eu levei, Larissa, para te ter uma ideia, 8 anos para concluir uma faculdade de administração. Por que eu levei tanto tempo? Porque eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha, como a gente diz, patrocínio, mãe-trocínio, né? Complicado. Então eu tinha que, com o meu próprio salário, na época que eu tinha um emprego, eu tinha que bancar poucas cadeiras e assim eu ir tentando concluir, vencer os semestres. Então eu levei 8 anos, eu concluí a faculdade com 31 anos. A realidade de vários estudantes brasileiros. Eu comecei a faculdade, se eu não me engano, foi com 24 anos, e aí eu concluí com 31. Foi isso, 23, 24. E eu estava já até esgotado, de tanto que eu não conseguia nem concluir essa faculdade. Mas eu concluí, né? Era um sonho que eu sempre tive. Eu sempre achei muito importante para que a gente estude, a gente se prepare
para que a gente invista em alguma carreira. Não dá para te iniciar sem um mínimo de um preparo. Só que aí, me formei em 2004, eu pensei assim, puxa, agora que eu estou com o meu diploma, vou alçar outros voos, né? Quero ter outras experiências. Aí eu saí do meu emprego, que eu estava há 8 anos já trabalhando, eu sempre tive estabilidade, tanto em empregos quanto de relacionamento de uma forma geral. E aí, só que quando eu fui em busca de oportunidades de emprego dentro da minha área de formação, eu não conseguia oportunidades. Primeiro, porque eu não tinha experiência em administração, eu tinha um curso. Segundo, eu tinha grande experiência em vendas, né? Então era muito fácil encontrar vagas de vendedor. E aí eu fazia os testes, passava sempre em todas as entrevistas de emprego para vendedor, eu fazia e eu passava. A realidade do mercado, né? Que os recém-formados não tem uma oportunidade no mercado, só aquilo que ele já teve experiência e não para uma nova oportunidade. Aí foi aonde eu pensei, bom, então eu vou tentar buscar um programa de trainee, porque trainee pelo menos, né, já entra com esse propósito de treinar para aquela empresa se preparar. Entrei no programa de trainee, avancei bastante, só que eu não fui aprovado. Eu fiquei bem frustrado, porque eu tinha certeza que eu ia ser aprovado e não fui. Nossa, aquilo me bateu forte, assim. A gente fica frustrado, né? Eu fiquei muito frustrado. Aí passaram-se 2 anos, e aí eu fui, sabe, ficando frustrado. Até que minha mãe falava assim, Rafael, olha só o que minha mãe falou, Rafael, tira o teu currículo, que tu tem cursos, que tu é formado em administração, que isso está atrapalhando tu arrumar emprego. Eu falei assim, mas mãe, eu não posso tirar esse... Né? É sério isso, né? Quer ajudar, né? Ela queria ajudar, mas eu falei assim, não, mas eu quero fazer valer esse meu curso, Sim. né? Até então, como o mercado não me deu nenhuma oportunidade, e aí eu pensei assim, puxa, o que eu poderia de repente investir enquanto eu não arrumo emprego? O que eu poderia fazer? E aí foi aonde eu comecei, aí foi nesse momento que eu comecei a observar. Embora eu acompanhasse a minha mãe no trabalho dela, mas eu não observava que havia um nicho de mercado. Eu só passei a observar porque eu não tive oportunidades. E aí eu pensei assim, puxa, tem um nicho de mercado, eu sou formado em administração de empresas, eu sou habilitado para fazer trabalho de recursos humanos, né? Então, vamos ver o que a minha mãe está fazendo e vamos ver como é que a gente pode criar uma empresa que atenda esse dilema do mercado. Qual que é o grande dilema do mercado? É exatamente onde encontrar essa mão de obra, como encontrar essa mão de obra, como avaliar essa mão de obra também e como administrar isso. Isso não é fácil. Lidar com recursos humanos, eu achava na época, antes de montar a Padrão Enfermagem, que fosse ser fácil. Pensava assim, puxa, eu vou fazer a seleção de um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, enfermeiro, porque na época não tinha a figura do cuidador de idosos, só tinha da enfermagem. É por esse motivo que eu coloquei o nome de Padrão Enfermagem, né? Foi lá em 2006. Então, naquela época desculpa te cortar, mas naquela época não existia cuidadores de idosos. Não tinha, o que tinha era acompanhante. Não tinha. Acompanhante de hospitalar, no caso? Era acompanhante hospitalar ou de idoso também, que não era exatamente uma formação, não havia um curso de acompanhante. Era uma pessoa para fazer companhia. Agora, o cuidador de idosos, não existe um curso de capacitação para isso. Tá? Aí, eu pensei no quê? Como é que eu posso estruturar uma empresa onde... olha só a minha ingenuidade, né? Eu pensei assim, eu vou buscar essa mão de obra que está no mercado, tentando se colocar no mercado, vou fazer todo um banco de agenciados, de profissionais, e vou mostrar para o mercado que eu tenho uma empresa e eu tenho uma carteira, como se fosse uma carteira de agenciados, né,
todos já qualificados, capacitados, avaliados, todas as referências checadas, para que o cliente na ponta, quando fosse entrar em contato comigo, eu fosse saber exatamente como eu, que sou formado em administração, faço recursos humanos também, eu vou saber exatamente como agenciar a mão de obra correta para aquele dilema daquele cliente, né? Ou seja, além de fazer a seleção com os profissionais, tu também tinha que identificar exatamente a necessidade da família para que tu pudesse encaminhar o profissional correto, isso? Isso. O que eu tive que fazer também? Fazer uma avaliação a gente chama, Larissa, de beneficiário do serviço, ou seja, é aquela pessoa que necessita de acompanhamento. Então, a avaliação que a gente faz tudo para definir qual tipo de profissional que vai ser encaminhado e o perfil do profissional, né? Até por que isso é importante? Para evitar a rejeição do paciente ao perfil do profissional e evitar a rotatividade de profissionais também. Então, por isso que é muito importante, nós temos que ser mais assertivo possível, porque a rotatividade para o cliente, isso é uma questão que desgasta o cliente. Então, a gente já sabe disso. Tu falou ali sobre rejeição, e aí eu entro num ponto que pessoas idosas, eles são muito arredios a serem cuidados, né? Então, eles preferem serem cuidados, às vezes, pela família, ou até nem serem cuidados porque acreditam não precisar dessa ajuda. E sabendo e conhecendo do beneficiário, né, da pessoa que vai receber o cuidado, ter esse perfil traçado, eu acho que é importante. Foi daí que tu retirou? Teve essa ideia de ter um perfil traçado para cada estado clínico ou de qualquer necessidade? Que, na verdade, assim, quando a gente fala em mão de obra especializada, pegando hoje que nós temos, além do enfermeiro técnico, também os cuidadores de idosos, cada um deles tem as suas atribuições específicas, né? Ou seja, um cuidador de idosos só pode atender a idosos com quadro clínico de baixa complexidade, que são independentes, mas que precisam de pequenos auxílios. Agora, um idoso que ele é acamado e se alimenta por sonda, mesmo que ele seja idoso, já já foge das atribuições do cuidador. Por quê? Porque ele se alimenta por sonda. Então, o cuidador não é preparado para cuidar de um idoso nesse quadro clínico. Aí, essa é a questão que as famílias não entendem. E por isso que é importante que uma empresa especializada leve esse conhecimento. Porque a partir do momento que esse idoso se alimenta por sonda, precisa de aspiração, vamos supor, precisa de passagem de sonda de alívio, aí já entra a parte da enfermagem, né? Então cada profissional ele tem uma área de atuação que ele pode, até onde ele pode ir. Isso é muito, muito importante, porque realmente não é todo mundo que sabe como lidar e até como fazer, né? E é muito importante ter alguém para te dar um auxílio, ter alguém para te indicar como fazer, e nada melhor do que uma empresa para isso. Tu também disse ali sobre essas avaliações. Dessas avaliações, como elas são feitas de acordo com uma breve explicação do quadro? Como que ela é feita? Essa avaliação, existe um formulário, tá? Uhum. Que o cliente ele preenche. Então, ela é como se fosse, mas não é, tá? Ela é como se fosse uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma avaliação do quadro clínico do paciente, que vai avaliar tanto aspectos físicos, psicológicos também. Ai, que ótimo. Desculpa te cortar, mas que ótimo que tu falou o que é a anamnese, porque eu ia te perguntar o que é a anamnese, que eu não sei nada. Então, eu, enquanto administrador, aprendi com a minha mãe, né, o que era uma anamnese. Então, só que ela tem a anamnese em si, a função dela é para prescrever algum tipo de tratamento, mas isso é aplicado mais por enfermeiros e médicos, tá?
Agora, no nosso caso, nós fazemos uma avaliação que ela é parecida, só que o objetivo da avaliação que a gente faz é para definir a mão de obra, que conforme o quadro clínico, né, do familiar que vai receber esse atendimento, esse quadro clínico, os procedimentos é que definem qual a mão de obra melhor ou adequada para aquela situação ou para aquele momento. Acho muito legal e adorei a estrutura da empresa, mas como é que tu chegou nessa estrutura? Como é que, depois de 2006, como é que tu chegou nessa estrutura para passar para o mercado? Sim, aí assim, ó, é uma coisa que eu não contei, mas vou ver se eu já falo para ti como é que eu iniciei a estrutura da Padrão Enfermagem, tá? Eu, por ter poucos recursos financeiros, né? Lembra que eu falei que eu saí de um emprego em 2004, não consegui um outro emprego que fosse na área da administração e toda aquele recurso financeiro que eu tinha, que era também da rescisão do meu trabalho, ele foi sendo esvaziado, esse recurso, tá? E aí, quando eu resolvi, né, criar uma empresa, é que eu tive esse start, né? Tipo assim, esse start não, esse insight. Tipo assim, puxa, o mercado não me deu nenhuma oportunidade. Fechou todas as portas para mim. Quem sabe eu crio a minha oportunidade? Aí eu pensei, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, no ambiente que eu tenho, para criar a minha própria oportunidade? Aí eu pensei assim, puxa, eu moro aqui com a minha mãe, com o padrasto e o meu irmão, tenho o meu quarto aqui e no meu quarto tem uma escrivaninha nos pés da minha cama, um computador, uma multifuncional e uma internet. Olha só, na época, Larissa, a minha internet era discada. Eu sabia que tu ia rir, E Isso faz tempo, hein? E o computador era de tubo. Nossa! Conheceu tela de tubo, então? Esse faz tempo, hein? Faz tempo. Isso entrega a idade, né? Isso entrega a idade. E eu, né, eu não posso entregar a minha, mas a internet de escada que eu usava era só no final de semana porque interferia o telefone. Se tu recebesse ligação, tu não usava a internet. Era a partir da meia-noite, né, dia de semana, ou sábado a partir das 14, eu não me lembro que horas que era. E era assim, eu comecei assim. E aí, tudo eu fiz sozinho, Larissa. Eu pensei assim, eu vou não havia nenhum conceito de home office na época, nem home based. Mas é aquela coisa assim, quando tu quer fazer, tu vai dar um jeito com o que tu tem, né? Sim. E aí eu pensei, o que eu tenho no momento, será que dá para eu fazer isso? Aí eu pensei, puxa, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que criar um nome da empresa, eu tenho que registrar a empresa e eu tenho que criar toda essa parte dos processos internos e a documentação, né? E aí a primeira coisa assim que eu tive que criar foi o nome da empresa. Assim, como é que eu vou chamar a empresa, né? Aí eu comecei a olhar no mercado o que tinha de empresas no mercado e quais eram os nomes. Uhum. Então tinha muito nome em inglês. E aí eu pensava assim, será que eu vou ter que adotar um nome em inglês para acompanhar a tendência do mercado? Só que o nome em inglês, ele era voltado para a empresa de home care. Eu falei, não, se eu buscar um nome em inglês, vão achar que eu sou uma empresa de home care. Sim. Né? Aí eu vi outros nomes também assim que não me identificava. E aí eu fiquei pensando, puxa, se é uma empresa, né, que vai lidar com a mão de obra da enfermagem, o que eu posso buscar que seja forte na área da enfermagem? E a minha mãe, Larissa, ela sempre quis que eu fizesse uma faculdade de medicina ou uma graduação em enfermagem. E aí eu falei assim, ela totalmente. Não, mas eu nunca me identifiquei, embora eu convivi sempre com essa rotina dela, mas eu acho que eu tive muita influência do meu pai também. Sim. Porque o meu pai, ele tinha um trabalho num banco, que era um banco estadual, no Rio Grande do Sul. Ele era um funcionário do banco. Eu gostava de ir até a agência, porque o meu pai, teve uma época que ele era
da parte de atendimento ao cliente, eu acho que era empresas, então ele ficava numa mesa todo engravatado, eu achava bonito, né? Aquela postura dele, parecia um empresário. E eu pensei, então eu sempre gostei muito dessa parte de finanças, né? E burocrática. E aí, então eu nunca quis fazer uma faculdade que fosse dessa área da medicina ou da saúde, né? Aí, só que a minha mãe queria tanto que eu fizesse uma faculdade de enfermagem, porque ela queria fazer, ela não fez. Sim. E ela falou assim, Rafael, eu queria tanto que tu fosse um enfermeiro padrão, que a minha enfermeira padrão lá do hospital e tal. Então ela sempre falava assim, com muita admiração de quem era enfermeiro padrão, que ela falava assim da importância do enfermeiro padrão. E aí eu pensei assim, nossa, minha mãe sempre falou, né, desse tipo de, né, sempre valorizou bastante o enfermeiro. Mas e o que é um enfermeiro padrão? Na verdade, o enfermeiro padrão é aquele enfermeiro graduado, tá? É um enfermeiro que ele é graduado, ele tem competências, ele tem responsabilidades por fazer a supervisão de equipes, ele tem a responsabilidade de atribuições que competem só ao enfermeiro, como a passagem de sonda só compete ao enfermeiro, consultas de enfermagem é só o enfermeiro que pode realizar, então ele tem uma grande importância na área. E aí eu pensei assim, puxa, então, se a minha mãe queria que eu fosse enfermeiro padrão, né, e eu não fiz essa faculdade, quem sabe eu batizo a minha empresa e chamo ela de Padrão Enfermagem. Foi exatamente aí que eu pensei na minha mãe de novo para definir o nome. E quando eu chamei Padrão Enfermagem, eu acho que fez todo sentido para mim, porque como eu sou um cara que sou burocrático, sou formado em administração, eu sou muito sério no que eu faço, né? E o nome padrão sempre me remeteu muito à padronização, à seriedade. Então eu me identifico muito com esse nome, né? Além de te identificar com o nome, casou muito com a referência dela, do que ela gostaria. Então eu acho que foi uma ótima homenagem para ela. Até te parabenizo por isso, porque ficou muito legal, conhecendo agora a história de que ela queria que tu fosse um enfermeiro padrão. E hoje tu homenageou uma empresa inspirada nela com padrão enfermagem. É muito legal, é muito bonito de ver a admiração de um filho por uma mãe batalhadora e também por ajudar o mercado com isso. É muito bonito de ver realmente, Rafael. Na falta da oportunidade, tu criou a tua. Isso é uma frase de um CEO da marca. Não, mas isso é verdade. E eu acho que assim, ó, oportunidades, o que eu gosto de falar, né? Oportunidades, nem sempre a gente tem que estar atento a aquilo que é oferecido para nós, porque nem sempre ela é oferecida. Muitas vezes a gente tem que criar, e eu tive que criar a minha oportunidade. Só que hoje, passado todo esse tempo, né, 17 anos, eu dou graças a Deus por não terem me dado a oportunidade, porque eu acho que aí é que estava se construindo o caminho da Padrão Enfermagem. Porque se eu tivesse tido uma oportunidade, eu não estaria hoje falando contigo aqui sobre a empresa, né? E sobre tudo que a empresa ela me oferece, né? Me realiza enquanto empresário profissional, entendeu? Mas é lindo de ver essa tua admiração até pela própria empresa, não só pela tua mãe, mas pela empresa. E eu gostaria que tu continuasse ali na linha de raciocínio, que tu tava com a tua internet de escada, o teu computador de tubo, a tua multifuncional, que eu espero que seja uma impressora. E aí, daí, qual foi o próximo passo da Padrão? O próximo passo era, bom, depois que eu defini o nome, Padrão Enfermagem, era registrar a empresa. Que como eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer as coisas de forma amadora, né? Então eu pensei, eu tenho que formalizar a empresa, eu sei que o mercado, para ele confiar em mim, eu tenho que demonstrar uma seriedade.
E a primeira coisa que eu fui fazer foi registrar a empresa. Né? Tive que criar um contrato social, registrar na junta comercial, Receita Federal, na prefeitura, tirar o alvará. Isso tudo eu fiz. E na época, Larissa, quando eu tive um contrato social, ele tinha que ter no mínimo 2 sócios, né, para ser uma sociedade. Sim. Na época não tinha um empresário individual, não era forte essa questão. E aí eu coloquei minha mãe de início só para figurar como sócio para eu poder registrar a empresa, né? Eu coloquei ela como minha sócia, registrei a empresa, e aí eu comecei a utilizar o networking dela, ou seja, vários contatos que ela tinha com colegas de trabalho, com médicos, enfim. E aí eu comecei a divulgar a empresa. Só que para eu divulgar a empresa, eu tinha que ter uma boa apresentação em materiais impressos. E eu, na época, não tinha dinheiro para investir numa gráfica, porque investir gráfica, né, fazer um cartãozinho de visitas, um panfleto, não era só imprimir, mas tinha que pagar para alguém criar, fazer a parte de produção. E eu falei assim, bom, o que eu tenho para fazer para não ficar tão feio? Aí eu, no próprio computador, eu abri lá o Word e criei esse cartãozinho meu de visitas, e eu comprei em papelaria uma folha A4, só que ele tinha uma gramatura maior, ou seja, era um papel cartão praticamente. E naquela folha eu imprimia o cartão de visitas que eu criei no Word e eu cortava com tesoura. E aí tu deu início nos folders e nas apresentações da Padrão em casa, fazendo sozinho. Fazendo sozinho. Era o que eu podia fazer. Eu falei assim, que já que eu não tenho dinheiro para contratar ainda empresa de marketing, materiais, enfim, eu vou ter que dar um jeito, vou ter que fazer. E foi assim que eu fiz. Tendo a empresa registrada, tendo já os materiais de apresentações pronto, como que se deu os próximos passos, os contratos, a estrutura para chegar até o beneficiário? Como é que foi estar na sala ou dentro do teu quarto e ir para o mundo do mercado? Então, eu comecei a usar os contatos que a minha mãe tinha. Falava assim, mãe, entre em contato lá com o médico, para a gente ir até lá o consultório dele, para eu fazer a apresentação da empresa e tal, vai que ele acha importante, queira indicar para um paciente dele. Né? Então eu comecei a fazer visita a alguns médicos que eram do networking da minha mãe, e aí eu comecei a receber alguns contatos, inclusive, né? Teve uma indicação de uma senhora que precisava de cuidados lá para a mãe dela. Eu ia até a residência da cliente porque assim, no nosso trabalho, Larissa, não é o cliente que vem até a empresa, né? Nós é que temos que ir até o cliente. Por quê? Porque a gente tem que conhecer o ambiente onde vai ser feito esse trabalho, temos que saber se o cliente ele conseguiu estruturar certinho lá para que quando a gente encaminha o agenciado, que o agenciado já vai encontrar todas as medicações, as prescrições em relação à medicação, que ele vai encontrar os materiais hospitalares, que ele vai encontrar uma estrutura adequada para que ele possa executar o trabalho dele. Tá? Então a gente faz isso. Só que teve uma cliente que ela queria conhecer a empresa. E como eu estava home office, aí que começou o meu dilema também, né? Por quê? Porque como eu morava com a minha mãe, então aquele ambiente não era um ambiente de escritório, ele era um ambiente de uma casa, e a minha mãe gosta muito de ter porta-retrato de filhos, bastante planta na sala, bastante decoração, bastante enfeite. Então, não tinha um ambiente. E aí eu tive que... em algum momento eu tive que eu tive que mudar um ambiente para poder receber essa senhora. E aí eu falei para ela assim, olha, senhora fulana, no momento eu estou fazendo o trabalho em casa, né? A senhora pode ir até a nossa residência,
porque lá aí a senhora pode me conhecer, porque naquela época o Larissa não tinha smartphone, né? Era celular. Então, se fosse uma chamada de vídeo, seria mais, né, mais fácil, mas não tinha como fazer chamada de vídeo. Ou eu iria até a casa do cliente, ou ele vinha até o meu escritório. E aí ela resolveu ir lá, me conheceu, mesmo eu falando que eu estava iniciando a empresa, que ela estava em casa por enquanto, e ela me deu um voto de confiança, né? Aí fizemos poucos atendimentos, mas é assim, né? O início a gente sempre começa, que parece que sempre vai ter alguém que vai confiar em ti, vai receber muitos nãos, mas vai ter um sim, que depois começa a receber um sim, aí começa a receber mais sim, isso vai te fortalecendo, vai te preparando melhor, vai te sentindo mais seguro. Mas era assim, então eu fiquei em casa durante 8 meses fazendo esse trabalho, só que, Larissa, foram 8 meses que não foram fáceis, viu? Foram 8 meses que a empresa não funcionava direito, eu não tinha o retorno financeiro, as contas vinham, e a minha mãe não acreditava também. Ela falava assim, Rafael, por que tu não vai arrumar emprego enquanto a sua empresa não funciona? Aí vê se tem como a gente está arrumando emprego e tentando fazer uma empresa funcionar. Eu falava assim, mãe, não adianta, porque se eu arrumar um emprego, esse emprego vai me consumir todo o meu tempo. Que horas que eu vou fazer o trabalho para minha empresa? E a minha mãe ingênua, mas assim que tu estiver em casa, depois das 20 horas. E umas mães, a parte que eu tenho que fazer de recursos humanos, contato com o cliente, contato com a empresa, é no horário comercial. E se arrumar um emprego, vai ser no próprio horário comercial. É a realidade do empreendedor, né? Aquilo que tu disse, tu teve a coragem de empreender e botar todas as tuas reservas financeiras daquele emprego CLT, para que nesses 8 meses, que mesmo que a empresa não trabalhasse da forma que tu gostaria, mas que ela andasse, que tu te dedicasse 100% àquela empresa, para que ela pudesse hoje ter os 17 anos que tem. E após esses 8 meses, como é que a empresa sobreviveu? Então, durante esses 8 meses, eu tive que ter muita resiliência, tá? Porque eu tive muitas adversidades dentro da própria casa. Porque assim, ó, o trabalhar home office, ele é bom, só que se tu tiver um espaço adequado. Como eu não tinha espaço adequado, né, para eu fazer o home office, então eu atrapalhava a rotina da casa e a rotina da casa me atrapalhava, né? Sim. E aquela coisa de viver com família, ainda mais com o irmão mais novo e com a minha mãe, padrasto ali, sabe? Eles tentavam não atrapalhar minha rotina, mas tinha momentos que não tinha nem como não atrapalhar. Então, eu tinha que me organizar, até mesmo, olha só, para eu fazer entrevista com os profissionais, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de fazer através de Meet, né? E receber todos os documentos através de e-mail ou de WhatsApp. Nós não tínhamos, tudo tinha que ser presencial. E aí eu tinha que agendar essas entrevistas lá no apartamento esse que eu morava com a minha mãe. Então eu sempre fazia à tarde as entrevistas, porque era o momento que ninguém estava ali em volta. Eu organizava a sala e aí as pessoas que iam lá achavam estranho. Nossa, mas eu falava antes para as pessoas, falava assim, olha, fulano, então vamos agendar uma entrevista aqui na nossa sede, o endereço é tal. Só que, no momento, nós estamos fazendo uma reforma no nosso escritório, então nós estamos atendendo em casa. E não era verdade, né? É que eu tinha que falar isso para as pessoas não acharem estranho, porque não era a tendência home office ou home based, né? Sim. Mas aí, de fato, mesmo eu falando isso, parecia que eu já estava sentindo que isso já iria acontecer em algum momento, eu ir para uma sala comercial, né? Mas aí as pessoas iam lá, e como eu sempre tive essa questão de ser muito formal, profissional, então eu acho que isso fez com que o mercado confiasse em mim. Ajudou, né? bastante. Ajuda, eu gosto muito, assim, quando eu vou falar com pessoas também, que a gente vai falar sobre trabalho, sobre negócios, eu gosto muito dessa coisa formal, sabe? Porque eu acho que isso passa, como é que eu posso te dizer? Uma seriedade, Uma credibilidade,
sabe? Olha só, quando uma família nos contrata, Larissa, o que eles avaliam em nós? A primeira coisa é a confiança. Se o Rafael, que está ali representando a Padrão Enfermagem, não levar para o cliente confiança, ele não contrata, porque ele não observa a Padrão Enfermagem, ele observa o Rafael, né? Então, essa é toda a venda que a gente faz, a gente vende primeiro a nossa pessoa, a nossa imagem. Depois o cliente ele vai se interessar pelo serviço ou produto. E aí, depois de todas essas entrevistas, essas visitas na sala de casa, tu foi então para uma sala comercial? Me conta um pouquinho. Mas eu queria até, acho que é uma coisa importante até eu citar, Larissa. Eu antes de fazer as entrevistas em casa, eu fiz uma primeira entrevista, só que foi num auditório. O que acontece? Eu contratei uma sala em Porto Alegre, que ele tinha um espaço tanto para palestras, eventos, e eu pensei assim, puxa, como é que eu vou fazer entrevistas em casa? Eu preciso de volume de mão de obra. Aí eu contratei uma sala, um espaço desses, e eu fiz um anúncio num jornal aqui de Porto Alegre, que chama-se Zero Hora. E era muito forte a parte do caderno de emprego. Esse faz tempo também. Faz tempo, né? Tá entregando bastante a tua idade. Mas o jornal é muito importante. Na época, quando eu coloquei lá uma oportunidade de emprego para enfermagem, coloquei dia e horário que seria feita essa entrevista, acredito que apareceram 180 candidatos. Não, nossa. Foi a primeira ação assim de recrutamento e seleção que eu fiz. Aí eu imposto de todos esses currículos, com ficha de cadastro preenchida, com todas as cópias de documentos que eu pedi também. Por quê? Porque assim, Larissa, fazer um trabalho desse é muito sério, tá? E o que eu observo? Tem muitas empresas no mercado que elas são irregulares e são ilegais, né? E essas empresas, elas têm uma responsabilidade civil pelo trabalho que elas executam. Porque uma empresa fazer o agenciamento de uma mão de obra, ela tem uma responsabilidade por todas as informações que ela está passando sobre o perfil do profissional. Então, ela tem que checar referências pessoais e profissionais, tem que fazer juntada de documentação, porque o cliente que nos contrata, ele está querendo uma segurança em relação a isso, né? Ele está buscando uma empresa séria que realmente faça todo esse processo de recrutamento e seleção. Para que tenha uma ideia, Larissa, quando um cliente recebe um agenciado da Padrão Enfermagem, no dia do atendimento, o cliente sabe que o agenciado, para chegar no atendimento, ele passou por 11 etapas do processo de recrutamento e seleção para chegar lá. E o que eu vejo no mercado que me assusta muito? Empresas que recebem o currículo do profissional e aí eles não sequer conhecem o profissional e eles mandam direto para a casa do cliente. Porque eu converso com clientes, tem clientes que me falam assim, Rafael, tu sabe que eu contratei uma empresa que me mandou uma cuidadora de idosos, que a cuidadora não conhece a empresa, nunca foi até essa empresa, ela só mandou o currículo, a empresa entrou em contato e mandou ela para cá. Essa empresa nunca veio aqui na minha casa, não conhece o meu pai que precisa de atendimento, quer dizer, eu estou correndo um risco, e é verdade. Isso é muito comum no mercado, só que, infelizmente, o cliente que contrata, ele não tem esse conhecimento, a única coisa que ele está confiando nas empresas, né? Então, a partir do momento que ele confia, é porque ele precisa de alguém que o auxilie. Então, além de fazer as entrevistas na sala de casa, em auditórios, após isso, como que se deu aí essa sobrevivência da Padrão? Conta para nós como é que a Padrão chegou até aqui. Então, já foram 8 meses penando dentro de casa. Eu digo penando porque eram poucos clientes. Esses poucos clientes
que eu tinha, né, às vezes não pagava a conta, né, mas aí, né, durante esse processo de 8 meses em casa, eu consegui ao menos ter uma carteira com poucos clientes que já me davam um fôlego financeiro para eu poder ir, para eu sair daquele ambiente que eu estava tanto eu atrapalhando a família e vice-versa, e a minha empresa não ia suportar ficar ali por muito tempo, né? Eu acredito que eu não ia dar, né, se eu não desse esse passo de ir para uma sala comercial, eu acho que a empresa não ia resistir. Então eu tive que ter, como é que posso dizer, eu tive que ter esse pulso ou essa coragem de dar esse passo, tá? Aí foi quando eu aluguei uma sala comercial de 27 metros quadrados, que já tinha, inclusive, até os móveis prontos. Falei, nossa, encontrei a sala que eu preciso para esse momento. Perfeita a sala. Era uma sala pequenininha, que tinha a divisória, né? De um lado tinha uma sala maior, do outro lado era uma recepção e tinha um banheiro. Falei, é aqui que eu vou. Estava preparada para te receber. Estava preparado. Porque eu fiquei pensando, né, que quando eu fui em busca de uma sala, tinha que ser com móveis. Eu não tinha como investir em móveis. Eu não tinha dinheiro para isso. Mas aí eu consegui essa sala com móveis e falei, é aqui que eu vou me instalar. E aí nisso foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque aí eu comecei a me focar só na empresa, a me dedicar. Eu não tive mais aquilo que atrapalhasse o operacional da empresa, né? E aí a partir daí a empresa começou a criar volume e relevância no mercado de Porto Alegre. Então eu comecei a ter mais referências de clientes que eu já atendi, indicando outros clientes, de agenciados que tinham plantões para eles fazerem, né? Indicando a empresa também como uma empresa segura, uma empresa séria. E aí foi aí que eu comecei a criar maior relevância no mercado. Então, saindo de casa, literalmente, saindo de dentro de casa, da sala de casa, indo para uma sala comercial, foi aí que tu conseguiu manter o foco e aí sim criar volume, que a empresa conseguisse aparecer para as pessoas, é isso? Exatamente assim. Aí eu comecei, Larissa, a fazer, como eu comecei a ter maior recurso financeiro, eu comecei a anunciar, né? Uhum. Qual que era? Onde é que eu fazia anúncio na época também? Não era nem internet, que não era forte o Google. Existia o Google, mas as pessoas não utilizavam ainda para pesquisar. Então eu fazia anúncio também na própria Zero Hora, no jornal esse, que além de ter o caderno de emprego, tinha também tinha uma seção lá que era de enfermagem. Então tinha empresas que ofereciam o seu serviço de enfermagem ali. Eu falei assim, nossa, eu vou ver se eu anunciando aqui eu consigo ter retorno de clientes que estão buscando essa mão de obra. E comecei assim também. Aí comecei a ter retorno de mais contatos assim. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Lá no início, quando a gente estava conversando, tu falou que tu queria criar uma empresa segura, uma empresa extremamente que fosse juridicamente confortável e boa para as famílias. Como é que tu chegou nesse ponto? Como é que tu conseguiu criar uma empresa segura? Olha só como é que eu consegui criar uma empresa segura. A primeira coisa, assim, que a partir do momento que eu já tive uma carteira maior de cliente com faturamento maior, eu tinha que contratar uma consultoria jurídica para me ajudar a fazer a avaliação de todos os meus processos internos, né? Que vinha desde a parte do recrutamento e seleção de profissionais, da vinculação deles em relação à agência, quanto da contratação do cliente ao serviço. Tu abriu ela em 2006. Quanto tempo ela teve de maturação até tu ter essa consultoria? 3, 4 anos? Não, a consultoria, para te ter uma ideia, ela é constante, Larissa. Ela é constante. Olha só, a consultoria que eu tive ainda tenho é com a doutora Marta. Uhum. E a doutora Marta está envolvida com a Padrão Enfermagem em consultoria desde 2007, se eu não me engano. Foi a primeira pessoa que eu contratei. E acredito que até hoje ela é consultora da empresa. 16 anos, patrimônio tombado da Padrão Enfermagem. Patrimônio tombado. Mas assim, e o bacana, Larissa, porque
o know-how que eu exploro no mercado, que a Padrão Enfermagem explora no mercado, é um know-how tão, como é que posso dizer, tão único, que outras empresas elas não se aventuram a explorar esse know-how. Por quê? Porque elas não entendem o que é o trabalho de agenciamento de profissionais, que é a intermediação da mão de obra. Né? Tem que saber como fazer a intermediação, porque as empresas que tentam se aventurar no agenciamento e na intermediação, é muito comum elas confundirem com terceirização, e aí elas criam, né, uma terceirização ilegal. Na verdade, o agenciamento, para deixar mais bem claro, né? O agenciamento é como se fosse eu uma modelo, tu uma agência de empregos e o casting procurando uma modelo. Eu vou ir procurar um emprego contigo, né? O casting vai procurar uma modelo e tu vai fazer o agenciamento dessas pessoas, só que na área da saúde. Exatamente, sabe que já teve esse comparativo, inclusive. Inclusive, teve esse comparativo, tu sabe onde que foi? Deixa eu me lembrar onde que foi. Eu acho que foi numa reclamatória de um agenciado, né, que entrou contra uma unidade nossa, e aí, nessa sentença, o juiz ele foi favorável à unidade e fez essa comparação, que a Padrão Enfermagem nada mais é do que uma mera intermediadora, assim como fazem as agências de modelo. Que legal! E tu falou em unidades, então como que tu chegou a ter unidades? Me conta sobre isso. Então, eu fiquei assim, há 5 anos à frente da minha unidade própria em Porto Alegre, e como deu muito certo, eu tinha cliente, eu já nem estava nem anunciando mais, que aí os clientes começaram a indicar a Padrão Enfermagem, né? Que sempre foi, que aí eu construí uma referência de segurança. O famoso, né, boca a boca. Porque não foi só a qualidade do atendimento, mas o que a gente oferece para o mercado? É a qualidade do atendimento, é a segurança jurídica e o pronto atendimento. Ou seja, ele precisa de um suporte de atendimento. Por quê? Essa questão de saúde, ela não avisa quando vai dar um problema, né? Então, tem muitos clientes que nos ligam no final de semana, de madrugada. Por quê? Porque o pai ou um familiar teve um mal súbito, teve que ser internado. O hospital, né, segundo o Estatuto do Idoso, o hospital exige que tenha um acompanhante para aquele idoso lá, seja um familiar, e como as famílias não têm esse preparo para fazer esse acompanhamento, então elas precisam de uma empresa que possa, né, oferecer esse suporte 24 horas. Mas aí, Larissa, complementando, pergunta. Tu, então, estava nesses 5 anos de maturação de empresa, onde tinha bastante indicações, o nosso famoso marketing boca a boca, e tu te viu um mercado extremamente riquíssimo, e como que foi, a partir daí, a Padrão Enfermagem? Bom, então, assim, eu observei que esse mercado não estava sendo ainda explorado por outras empresas de forma adequada. E eu era a única empresa no mercado que explorava a intermediação de forma adequada. O que é de forma adequada, Larissa? É uma intermediação seguindo a orientação do Ministério Público do Trabalho e entendimento da Justiça do Trabalho. E como eu consegui ter todas essas chancelas, inclusive com a nossa advogada parceira, a doutora Marta, que foi ela quem ajudou a empresa a se estruturar dentro desses entendimentos, né? Porque uma empresa que está no mercado há tanto tempo, é comum que a gente passe por fiscalizações, por inquérito civil, e foi o que eu passei, né? Eu passei por fiscalização do Ministério do Trabalho, inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, pela fiscalização do Corém e da própria Anvisa. Nossa, que legal! Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aquelas empresas que têm boa fé, né, e aí depois dessa fiscalização
se tiver que fazer algum ajuste, a empresa vai fazer um ajuste para estar adequada. Sim. Né? Então, aquelas empresas de boa fé sempre vão ver isso com muito bons olhos, porque isso fortalece a empresa. E foi o que aconteceu com a padrão de enfermagem. Essas fiscalizações, elas vieram somente para fortalecer o nosso know-how. Por isso que nós somos o único no Brasil hoje. Né? E que eu posso falar com propriedade. Nós temos as chancelas, porque nós fomos aprovados através dessas fiscalizações como uma empresa regular na intermediação da mão de obra. E o que é uma empresa regular? A gente consegue preservar essa natureza da prestação de serviços, ou seja, sem descaracterizar o prestador de serviço. Então, as empresas que querem intermediar a mão de obra, por elas não saberem como fazer isso, Larissa, elas acabam fazendo uma terceirização ilegal. Né? Esse é o grande problema do mercado. Sabe por que é um problema de mercado? Porque ele não é um problema da empresa que pratica a terceirização ilegal. Ele é um problema do cliente que contrata também uma terceirização ilegal e o cliente nem está sabendo disso porque ele é leigo nessa questão. Então, para que o cliente tenha respaldo jurídico lá quando ele contrata uma empresa, ele tem que se certificar de que essa empresa ela é regularizada e legalizada. Senão, o cliente ele responde como corresponsável. E o pior é que o cliente não sabe disso. É muito legal quando tu fala, a tua fala anterior é que primeiro tu tem que passar segurança na tua fala, né, com a tua imagem, e depois passar toda uma notoriedade, toda uma propriedade, toda uma segurança que a empresa te passa. Eu acho que foi rico estar no mercado desta forma, ter uma segurança na fala, ter um modelo de trabalho único, fiscalizado, extremamente preparado para estar no mercado. E aí, a partir disso, ter muitos clientes que acreditaram também neste modelo, acreditaram em ti também, primeiramente. Eu acho isso, além de ser incrível, né, de ser a única no Brasil de poder explorar esse mercado, eu acho ainda muito rico os detalhes que tu conta sobre tanto do Corém, tanto do Ministério do Trabalho, tanto como que é feita a avaliação, como que é feita a seleção. Isso é muito, muito bonito por ter tido essa sacada de mercado que hoje, 17 anos depois, ela é um sucesso. Me conta então como é que ela virou unidades, porque isso eu estou muito curiosa. Então, Larissa, eu percebi que isso era um dilema não só, né, no meu estado ou na cidade que eu moro, que é em Porto Alegre. Eu vi que é um dilema de toda a população. Eu pensei assim, como é que a gente pode levar essa solução para o mercado, né, que a gente possa atender outras regiões. E aí foi quando eu conheci a ABF. A Associação Brasileira de Franchise, certo. E aí? E aí que eu conheci a ABF e eu pensei assim, será que o meu modelo ele é franqueável? Né? Entrei em contato com a ABF, mostrei o meu projeto e eles falaram, olha, Rafael, teu modelo é franqueável e tu tem um oceano azul para navegar porque tu não tem concorrente. Né? E aí foi quando... Para explicar para os nossos ouvintes o que é um oceano azul, o oceano azul é? Um oceano azul é quando tu não tem concorrente. Por favor. Então tu tem um oceano azul para navegar porque não tem uma empresa que nem atua e tu não tem concorrente. Claro que a ABF falou isso dentro do conhecimento deles de rede de franquias. Sim. Tá? Aí foi quando eu estruturei o projeto, também tive o auxílio da doutora Marta, mas eu estruturei o projeto e me lancei no mercado de franquias. Mas eu comecei a estruturar o projeto em 2010. Inclusive, eu fiz até antes disso, eu fiz um curso com a ABF. Uhum. Né? É um curso para eu ser franqueador. Né? Como é que qual é o papel do franqueador, qual é o papel dos franqueados, enfim, né? Foi um curso muito importante e aí, então, tudo que eu vou fazer, Larissa, eu vou me lançar, eu sou muito sério, eu me preparo antes para isso e durante o caminho a gente vai se ajustando, a gente vai se lapidando, assim como eu fiz com a padrão enfermagem. Lancei a padrão enfermagem
mas por conta de toda essa experiência e por conta até, né, dessas fiscalizações foi o que ajudou a lapidar a padrão de enfermagem. Tá? E aí, em 2010, tu estava te preparando para ser um franqueador, e a partir daí, como é que foi? A partir daí, aí foi uma outra aventura que eu resolvi embarcar, né? Já que eu estava eu estava com a minha unidade em Porto Alegre bem estruturado, já tinha até uma equipe de funcionários. Para te ter uma ideia, Larissa, a empresa cresceu de uma forma que eu tinha uma equipe de... só na parte de recursos humanos eu tinha 4 funcionários e eu tinha mais uma supervisora ainda para me ajudar na parte administrativa, isso para atender o território de Porto Alegre. Show de bola. E aí, então, eu pensei assim, puxa, eu acho que eu vou me estruturar, então, para ser um franqueador e vou iniciar. Então, é aquela coisa, a gente inicia as coisas do zero, né? Aos poucos. Aos poucos. Então, eu sempre tive esse espírito empreendedor, e a gente sabe dos riscos, né, de empreender. Mas eu falei assim, eu vou tentar. E aí eu comecei em 2011, olha só. Eu me lancei no projeto de franquias em abril de 2011 e tive a primeira unidade franqueada, foi em agosto de 2011, que é de Belo Horizonte, e tu acredita que ela está até hoje como franqueada. Nossa, que sucesso! Ela está há 12 anos já na rede. Parabéns! Aí eu comecei com a unidade de Belo Horizonte, aí assim outras unidades vieram, né? Mas o legal é que essa unidade foi a primeira a apostar na padrão de enfermagem. Porque quando tu começa, até numa rede de franquias, tu não tem nenhuma unidade franqueada, o mercado fica esperando algumas entrarem para se sentir mais seguro. Só que mas sempre vai ter alguém que vai apostar. E ela foi a primeira, então a partir dela o mercado começou a perceber, olha, já tem uma unidade franqueada, além de uma unidade própria. Aí veio mais uma que também se sentiu segura. Aí quando o mercado começou a entender a importância da padrão enfermagem e viram que era um ótimo do negócio. Por quê? Porque o nosso custo para manter uma agência dessas, Larissa, ele é bem baixo se comparar com outros tipos de negócio, e o nosso lucro sobre o faturamento, ele é alto, né? Mas, claro, isso aí a gente deixa para um outro assunto, para um outro momento. Seria para falar para um outro episódio. Claro, mas é muito legal essa confiança que a unidade de Belo Horizonte teve em ser a primeira unidade franqueada. É até uma oportunidade de trazê-la para um próximo episódio, mas sempre a primeira é a que fica. E vendo a abertura da empresa em 2006 e depois em 2011 virar uma franquia, uma rede de franquias, a partir daí 2011, 2016, vamos de 5 em 5 então, 2016, qual foi o passo, em qual momento a padrão enfermagem se encontrava? Em 2016, Larissa, olha só, nós já estávamos com uma rede de franquias grande, né, bem estruturada. Se eu não me engano, eu não tenho os dados aqui agora, mas nós já estávamos com 24 unidades em operação. Para te ver que eu tive um momento que foi o boom do mercado das franquias ali. Sim. E aí nós tínhamos 24 unidades. Só que a maioria delas eram mais em capitais, em cidades grandes. De 2016 a 2021, o que a marca teve de novidades, até de reestruturação? Se a marca teve alguma atualização? Me conta um pouco sobre esses 5 anos, então. O que aconteceu, Larissa? Como eu estava muito envolvido com a gestão da rede de franquias, eu não estava tendo mais tempo para eu me focar só na parte do comercial. O que é o comercial? É vender franquia, é expansão de franquias. Então me consumia muito tempo. Aí foi quando, mesmo eu tentando fazer isso, veio a pandemia.
E a pandemia aí, ela esfriou mais ainda a venda de franquias, né? Mas acontece que em plena, olha só, mesmo na pandemia, eu tive um contato com uma empresa que ela faz a aceleração de venda de franquias. Uhum. Eu entrei em contato com eles, eles entenderam o meu projeto, o projeto da Padrão Enfermagem, a importância do projeto da Padrão Enfermagem, então eles se interessaram em fazer a expansão da parte comercial, que seria a venda de franquias. Uhum. Né? Então, esse parceiro eu conheci em 2021, a 300 Franchise, não sei se o mercado conhece, mas acho que deve te conhecer, porque eles são ótimos no que eles fazem. Uhum. 300 Franchise, e aí eles entraram como parceiros da Padrão Enfermagem, como sócios da Padrão Enfermagem, para fazer com que o comercial tomasse força, né, que eles são especificamente da parte comercial. E aí, de 2021 para cá, Larissa, nós aumentamos a rede de franquias. Só que assim, antes de falar disso, na pandemia, teve algumas unidades que encerraram as atividades, tá? E aí, claro que nesse meio tempo algumas unidades não quiseram mais continuar, enfim, e tinham outros objetivos que já não fechavam mais com a Padrão Enfermagem. Devido até ao momento que estávamos, né? E aí isso sim que a empresa deu uma reduzida, assim, a rede de franquias deu uma reduzida e nós passamos a ter 15 unidades. Uhum. Foi quando em 2021, então eu conheci a 300 Franchise, que conheceram o nosso projeto, viram a importância e o potencial de mercado que nós temos. Então, desde lá nós temos essa parceria e nós saímos de 15 unidades franqueadas e hoje nós estamos já com 53 unidades franqueadas. Então, peraí, vamos fazer uma linha do tempo legal. Nós tínhamos 24 unidades antes da pandemia. Na pandemia a gente teve algumas baixas e ficamos com 15. E aí a gente teve um parceiro que agora é a 300S. E a gente foi para 53 unidades. Então, quando tu fala aceleração de uma aceleradora, seria de vendas de franquias. Eles venderam as unidades com mais facilidade, por ter uma propriedade melhor na empresa, é isso? Exatamente, é que como eu já tenho todos os processos já estão prontos de franqueamento, né? Uhum. Toda a parte de gestão está pronta. O que realmente faltava para a Padrão Enfermagem era uma equipe de vendas focada em expansão da rede. E foi onde eu encontrei com eles, com a 300 Franchise. É muito, muito legal saber da história, de contar como é que foi sair da sala de casa para ir para uma primeira sala comercial, para ir para uma estrutura de funcionários quando tu não te via naqueles 8 meses sem perspectiva de nada, de ir para ser franqueador, para uma rede de franquias, se ver com 15 unidades e hoje se vê com 17 anos de mercado, 53 unidades e num oceano azul ainda nesses 17 anos. É muito legal. E para fecharmos aqui um pouquinho a conversa desse primeiro episódio, eu queria que tu passasse uma mensagem, tanto para as pessoas que procuram os serviços, né, os profissionais, tanto para os nossos beneficiários e até para os nossos ouvintes que se interessaram até de repente em comprar uma unidade nossa. Por favor. A mensagem que eu passo, né, que é o que eu passo sempre para todos os clientes, quando forem contratar uma empresa, né, seja uma empresa de cuidadores de idosos, seja uma empresa de terceirização de mão de obra, seja um home care, peçam para essas empresas as comprovações documentais de regularidade. Tá? Por quê? Porque as empresas que não... As empresas, eu só observo que o cliente parece que se satisfaz com o que elas dizem. E não é assim. Eles têm que ter a prova documental para que o cliente que contrata, ele tenha um respaldo jurídico. E o respaldo jurídico, ele é documental. E qual seria a mensagem para os profissionais? Então, para os profissionais, tá? Quando eles forem se vincular a uma agência, que eles também busquem informações em relação a essa agência, porque eu já ouvi várias empresas
mas eu já vi muito aí de home care, tá? Que muitos não pagam os profissionais, demoram muito para pagar, ou não são empresas sérias. Então, tem que ver se eles têm que identificar que em todo o processo de entrevistas e de seleção, que eles entendam que essas empresas são sérias e que há uma formalização do trabalho. A falta de formalização já demonstra que a empresa não é séria. E uma mensagem para os empreendedores, já até fazendo uma recapitulação de tudo que a gente contou aqui, que tu te formou, tu não teve oportunidades no mercado de trabalho, tu tinha um emprego de 8 anos e tu simplesmente pegou as tuas finanças, tu investiu numa empresa, tu acreditou por 8 meses que ela daria certo e ela realmente deu. Qual é essa mensagem com esse teu espírito empreendedor que tu passa para as pessoas que estão te ouvindo agora? Bom, a mensagem, eu acho que a minha experiência fala por si só, né? A primeira coisa que o empreendedor ele tem que ter, ele tem que acreditar nele, em primeiro lugar, porque o mercado, até que o mercado acredite no empreendedor ou na empresa, só haverá isso se o empreendedor acreditar em si. O empreendedor tem que ser muito sério naquilo que ele vai fazer, ele tem que saber da responsabilidade, né, de se empreender, e ele tem que ter resiliência, ele tem que, todo dia ele tem que praticar o empreendedorismo, tá? Ele não é uma prática mensal, ele é uma prática diária, e para ser empreendedor, uma outra fala que eu gosto muito também, que a gente, quando empreende num negócio, a gente não empreende para ganhar dinheiro, a gente empreende para fazer dinheiro. Então é o empreendedor que faz o dinheiro. Nossa, muito boa essa mensagem. Eu quero te agradecer demais pela tua disponibilidade, pela tua força de vontade, pela tua garra, pela tua resiliência, pela tua empatia com a tua mãe, pelo presente que tu deu a ela, a homenagem que tu fez a ela, e a te agradecer por esse tempo aqui, de poder passar uma mensagem para os ouvintes. Obrigado. Então, tá, eu também agradeço, Larissa, estou bem feliz realmente de estrearmos esse canal de comunicação com os nossos clientes, com o nosso público. Eu acredito que vai ser de grande importância, né, para todos os ouvintes, porque eu sei pela própria experiência que famílias que precisam de um serviço de qualidade sério estão sujeitos à informalidade do mercado, à irregularidade. Então, aquele ouvinte que está ouvindo, né, esse relato e que hoje sabe que tem um conhecido que passa por esse dilema, ou ele mesmo está precisando de uma solução, conte com uma empresa séria, né? O que eu oriento também? Conheçam a Padrão Enfermagem, até para que vocês entendam o que é uma empresa séria, para quando vier o concorrente, vocês saberem comparar a diferença do que é uma empresa séria e de que é uma empresa irregular. E eu espero também, Larissa, que esse seja o primeiro episódio de muitos, porque a gente tem muita história, a gente tem muita informação para compartilhar, para contribuir. Nós temos uma rede com 53 franqueados, muitos estão há muito tempo conosco, como a de Belo Horizonte está há 12 anos conosco. Eu acho que ela é um exemplo de sucesso. Assim como eu tenho a minha nova sócia também, que é a Roberta, né? Que eu vou falar num outro episódio sobre ela, tá? Nós temos a Roberta e nós temos também... esses são 2 exemplos que eu quero citar, mas nós temos vários outros exemplos também. Eu te agradeço demais novamente. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes por acompanhar toda essa jornada de sucesso que é a Padrão Enfermagem. Agradecer por acompanharem ao longo desses 17 anos todo o sucesso e a construção que foi da marca. Convido a todos a nos seguir nas redes sociais, @Padrão Enfermagem Brasil no Instagram e Padrão Enfermagem Brasil no Facebook. Convido a
conhecerem exatamente como o Rafael falou, conheçam a Padrão Enfermagem, peçam uma apresentação para a unidade mais próxima de vocês, para que vocês tenham segurança na nossa empresa. Agradeço ao Rafael por ter participado da estreia do primeiro episódio do Conexão Padrão. Agradeço a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até o fim nessa construção da jornada de sucesso de 17 anos da nossa empresa e que vem 17 anos a mais. Nos acompanhe nas redes sociais para novidades e nos vemos no próximo episódio. Conexão Padrão, um podcast da Padrão Enfermagem.